Fala, galera, estamos aqui para mais um podcast da Medway, que a gente está aí nosso mês, né, de comemoração, né, Rodrigão? O nosso mês de comemoração do aniversário da Medway, um mês em que a gente comemora também vários outros aprovados. Já são aí mais de 13 mil aprovações da Medway, mais de 2 mil aprovações em primeiro lugar em várias instituições do Brasil todo. É isso, galera. Hoje em dia a gente tem aprovados espalhados no Brasil inteiro, tá? Seja na Emescano, Amazonas, seja na UFPE, seja Pernambuco, UFES, lá no Espírito Santo, a gente tem no Pará, tem na região sul, centro-oeste. Lá em Belém, lá na tua região, tem? Tem lá também, Cesupão, tem o UFPA, tem vários processos seletivos que a gente tem muitos aprovados nossos da Medway. E claro, que a gente tem também aprovados aqui em São Paulo com a gente, USP São Paulo, Unifesp, várias instituições pelo Brasil inteiro. Então, vem com a gente aproveitar e ser mais um desses aprovados. Os extensivos estão a todo vapor, as inscrições estão rolando, então estamos só esperando você aqui com a gente. A gente agradece toda a confiança que vocês depositam na gente ao longo dessa trajetória toda de 8 anos da Medway, que obviamente contamos com você aí do início ao fim da sua trajetória e você também pode contar com a gente. Então, maravilha, vamos lá para o nosso episódio de IA na Medicina. Salve, queridos e queridas, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast IA na Medicina. Para você que não me conhece, muito prazer, me chamo Rodrigo, sou professor de Clínica Médica aqui da Medway, fiz minha residência de Clínica Médica lá no Hospital Israelita Albert Einstein e hoje em dia atuo aqui na Medway como professor, em outras frentes também, mas também como preceptor da enfermaria junto com os residentes internos do hospital. E do meu lado... Maravilha, sou Alexandre Remor, sou CEO e cofundador da Medway, em épocas passadas clínico pela USP, mas full Medway. Eterno clínico, pai. Eterno clínico, vamos lá, eterno clínico. Estamos com outro clínico aqui também, cardiologista, que fez uma jornada bastante diferente. Então, Dr. Guilherme Weigert se apresenta aqui para o pessoal. Bom, primeiro obrigado aí pelo convite, estar aqui com vocês, falando para uma audiência que é médico, estudante de medicina, né? Então fala muito com a nossa história. Eu sou cofundador da Conexa, sou cardiologista, minha formação foi toda no Rio de Janeiro e já estou na segunda jornada de empreendedorismo. A primeira tem bastante semelhança, né, no tema aqui com vocês. Essa curiosidade eu ia perguntar. Então não pode dar spoiler, entendi. Não, manda ver. Pega o gancho aí. Mas assim, o que me pega é, eu sou filho de mãe que é engenheira de computação. Então minha mãe é dev raiz, né, da época. Minha mãe tem mais de 70 anos. E foi funcionária pública a vida toda e trabalhando para o SUS. Né? Então ela montou o modelo do DataSUS. Né? Então ela que fez uma das primeiras desenvolvedoras lá. Meu pai é médico, pneumo, também funcionário público e tal. E dali eu aprendi que eu não queria ser funcionário público. Nisso temos muito em comum. Já saí bem, né? E falei, cara, porque vi que tem uma questão de meritocracia super complexa no sistema, infelizmente, né? E aí, dali eu saí, não, quero fazer uma carreira completamente diferente. Acabei conciliando medicina, tecnologia, fiz própria medicina, mas acabei indo para medicina porque eu achava que o cara de tech, que deve ser o que muita gente... estudante de medicina, médico, acha que o cara de tech é aquele cara nerd que fica na frente do computador o tempo todo, né? Eu achava isso. Jogando Counter-Strike, Call of Duty. Toda hora livre codando. Não vou ficar aqui fazendo na frente do computador 17, 18 horas. Eu gosto de falar com as pessoas, gosto de estar junto com a galera. E depois eu descobri que tinha gestão de tecnologia. Tinha gente normal, né? Tinha gente normal, né? Hoje tem um monte desses caras comigo na empresa, né? Os meus nerds lá, que são pessoas incríveis. E fiz então fui mordido aí por essa tecnologia e medicina, acabei indo para medicina, fiz o FRJ, depois eu fiz clínica médica na UERJ, no Rio, depois eu fiz cardiologia no Instituto Nacional do Coração e fiz mestrado no Instituto Nacional do Coração. Fiquei um tempinho fora, fiquei na Baylor, no Texas, que foi lá que eu descobri que eu não ia mais fazer medicina. É mesmo? Lá? Essa parte da história eu não conhecia, não. Foi lá. Porque... O que é a Baylor?
Não, porque tem um instituto que chama Texas Heart, que é o maior instituto de cardiologia do mundo. E lá, esse instituto, ele é muito conhecido por fazer transplante e ter os devices, né, as bombas, né, que quase não vê aqui no Brasil. Então, estava muito interessado, sempre gostei muito de tecnologia. E eu já empreendia, né? Então, a minha primeira empresa se chama Jaleco, que é uma plataforma de educação médica, que eu fundei quando eu estava acabando a faculdade de medicina. Ah, né? Foi no final da faculdade. Foi no final da faculdade. Tem um negócio, todo empreendedor, a maior probabilidade de um médico empreendedor é fazer alguma coisa em educação. Porque é onde ele vive essa dor. Total. Né? Com certeza. Temos aí um exemplo, né? Então, e aí, fiz essa primeira jornada, foi super legal. Na época a gente queria fazer a gente tinha uma ideia que eu tava acabando a faculdade, eu tava assim no 5º ano da faculdade, e eu achava um negócio muito louco, porque as pessoas mudavam completamente quase que o direcionamento ali naquele momento do 5º ano, todo mundo começa a falar de residência, virava um negócio assim, caraca, residência, tinha vários cursos na época. E aí eu falei, pô, que é isso, cara? Que aconteceu aqui, cara? Tava tudo bem, ninguém tava falando nada, agora tá todo mundo caótico aqui, falando de vou fazer ginecologia, vou fazer não sei o quê. Aí eu falei, cara, por que isso tá acontecendo? Aí eu fui entender. E aí, nesse paralelo, eu olhava para as pessoas e via que elas não estavam estudando da forma como, não é que deveria, da forma como era meio que estruturada, assim. Elas compravam uns livros lá, uns livros enormes, assim. Cara, assim, livros de... Ainda tem, né? Harrison, Medicina Interna. Porra, só bota, todos os livros, aqueles livros. E aí tu olhava, cara, era muito mais barato comprar um livro usado, porque ele era novo. Ninguém usava, e eu falei, cara, que não é possível, cara. Total. E era 2.500, né? Porque 2.500 era muito dinheiro, que ainda é, mas... Era ainda mais. Era assim, surreal. E aí a gente viu, e aí eu falei assim, mas como é que as pessoas estão estudando medicina? E aí eu comecei a ficar observando. Aí você tinha o caderno da Mariana, cara, que era aquela gênia. Aí você tinha o concorrente, que era do Roberto, e a galera ia dos macetes de prova. Aí eu falei, e de uma hora para outra, assim, você começava a ter os estágios. Tinha os estágios de medicina, aí, putz, o cara arranjava a bolsa não sei aonde, aí o cara queria ganhar dinheiro, então ficava uma competição, e ninguém falava nada com ninguém, tava todo mundo escondido, querendo pegar um plantão. É igual em todo lugar. É igual, né? É igual. Aí eu falei assim, pô, por que eu tenho que descobrir, assim, nessa malandragem? Aí naquela hora eu falei assim, quer saber? Eu vou montar um site e vou começar a botar um monte de dica de como fazer. Vou caguetar todo mundo. Vou caguetar todo mundo, foi isso aí. O caderno da Roberta é horrível, cheio de coisa errada. Não, eu comecei a botar o caderno da Roberta no site. Porque aí eu tirei a Xerox, eu tirei a receita da Xerox. O cara da Xerox ficou pé, porque tinha na época, você tinha os cadernos, não sei se você pegou. Era o cara da Xerox que Era o cara da Xerox que fazia dinheiro, cara. Aí a gente começou a botar os cadernos no site, a gente codou lá, desenvolvia um site na época, e aí eu coloquei lá, e aí começou a ter um monte de gente acessando, e comecei a dar dica, quer ganhar dinheiro, vai fazer acadêmico, bolsista, não sei aonde. Aí todo mundo, cara, começou a mexer aquele negócio, daqui a pouco tinha um monte de gente, tinha 30 mil acessos do site. Caraca. Aí eu falei, tem dinheiro aqui. Aí a gente começou a ser provocado de fazer coisas para ajudar o aluno de medicina, não para residência, mas muito para graduação. E aí a gente resolveu montar um modelo que era tipo um Netflix para estudantes de medicina. Total. E aí foi aí que a gente começou. Tem muita história por aí, minha mãe ajudou a desenvolver a plataforma. Mesmo? Já ia falar, eu comecei a codar, tu codou sozinho? Foi no início, cara, a gente usava aqueles LMS que bem lá atrás, que era Moodle, então eu codava em cima, né? Você tinha lá open source, um open source em cima. Eu aprendi, mas logo depois vi que não dava pra fazer os dois, e eu virei muito mais o cara do estúdio. Eu era o cara da produção, e eu tinha o meu cofundador, que é o Lucas, ele era o professor. Ele gostava de dar aula e eu gostava de produzir, cara. Que a gente casou lá, foi tudo certo. E a gente acabou desenvolvendo a plataforma. Já tinha... Cara, olha que legal. Você sabe que desde lá, a gente tinha uma tese na época que a gente não conseguiu executar da maneira como a gente queria, que era uma tese de AI. A tese era a seguinte, cara. Você pegar o meu pitch deck
né? Que eu não sabia que era pitch deck na época. Não Mas sei também, tinha. eu não sei o que. Quem não sabe também? Você não sabe? Vamos explicar. Explica aí. Pitch deck, cara, é uma apresentação sobre a sua empresa que você faz normalmente para vender ela para alguma coisa ou para alguém. E aí, no caso, a gente tinha que fazer essa apresentação para o investidor falar, porra, legal isso aí, vou te dar dinheiro. Era isso. É para pegar dinheiro de alguém, né? Então você tinha que pegar o dinheiro, você tinha que apresentar, então a gente fazia esse pitch deck e a nossa proposta, a nossa tese na época era que, poxa, o aluno de medicina, ele podia aproveitar muito mais a faculdade se a didática e a forma como ele estuda fosse 100% conectada com a dor dele no momento que ele estava. Por exemplo, o cara tá no internato e tal, então a gente começou a modelar a plataforma como um ensino adaptativo ao usuário, no nível de personalização. Faz total sentido. Aí na época a gente recebeu um investimento, não recebeu um investimento, foi meio que acelerado por uma iniciativa que era dentro da PUC, do Rio, que tinha AI. Então a tese foi essa. Então a gente criou toda a nossa plataforma em micro vídeos, conteúdos, para que ela pudesse blocar o teu ensino. Uhum. Acabou que na época a tecnologia não era tão forte como é hoje, Claro. e a gente fez, mas assim, de longe a gente conseguiu chegar onde a gente queria, que era realmente essa ultra personalização. A gente acabou personalizando bastante, mas eu não conseguia num nível muito específico para cada usuário. A gente pegava variáveis que eram variáveis mais simples, né, de em que faculdade ele tá, qual é a grade curricular da faculdade, coisas que já eram legais, mas hoje em dia, com essa AI generativa, daria pra fazer estrago. E dá, né? Imagino que vocês devem estar fazendo. Como não é o tema do podcast... Já tô vendendo, hein? Ó lá, já tô vendendo vocês. Então, e aí a gente fez isso e foi super legal, porque a jornada a gente saiu... a gente adotou um modelo muito parecido com o Netflix, que era... Netflix, essas plataformas Spotify, que era freemium, né? Então você dava de graça, e aí ele ia estudando, ia gostando, e em um determinado momento ele tinha que converter para premium, e pagava uma assinatura, se não me engano, R$49 por mês. Isso foi em 2014, 15. E aí... Não tinha nenhuma na época que fazia a mesma coisa que vocês, né? Não, cara, na época tinha a Sanar, que estava começando a fazer também. Mas eles começaram bem depois de 2014. Um pouquinho, né? Foi 2016, 2017, né? Acho que foi. E aí, do Bira, né? Que o Bira é amigo, né? Hoje. Eu era concorrente, virou amigo depois. E aí a gente acabou fazendo, né, a plataforma, foi super legal, aprendemos pra caramba. E chegamos a 200 mil alunos de medicina usando o freemium, né, em algum grau com conversão. Começamos a entrar também em faculdades de medicina que queriam dar reforço universitário para os alunos. Então foi super legal. Crescendo. Captamos dinheiro, né? O pitch deck funcionou. O pitch deck funcionou. Não necessariamente executamos da mesma forma do pitch deck, mas deu certo. Mas não tem uma startup que executa da mesma... O Excel mostra tudo diferente. Do que você mostra o que você quer mostrar. Do jeito que você quer. Não o que será, né? E a gente acabou vendendo a plataforma para um grupo chamado Mais A, que é um grupo de educação, que tem ArtMed, que tem os braços que é de tech e com um braço forte de saúde. E obviamente dali, né, um pouquinho antes eu já tinha saído já do dia a dia, e foi dali que eu comecei a Connexa. Mas por que eu tô falando disso? Porque em 2016 eu tava compartilhando parte relevante do meu tempo com o assistencial. Então, cara, eu fiz residência, eu fiz mestrado. Então, assim, minha vida era uma loucura. Em paralelo com a Jaleco. Eu tava empreendendo, e, assim, tava alucinante o meu dia a dia. E acabou que como eu fiz a formação em boas universidades, eu acabei sendo chamado para várias oportunidades. E, cara, quando você não tem tanta intencionalidade no início, assim, que você tá meio sem foco, você vai pegando as coisas, né? O médico é assim, cara, vai pegando plantão, pega aqui, é o incentivo. Plantãozinho aqui pra cá, ganho mais um aqui, esse aqui paga mais 20%, à noite é o dobro, carnaval, vista, não sei o quê. Comprei meu carro, preciso de mais uns aqui. É isso. Aí eu comecei, falar, cara, tá difícil, porque... E eu lembro que uma staff minha, foda, ela falou assim, pô, Guilherme, vou te convidar para um serviço super importante, na época no Rio de Janeiro, para ser do transplante cardíaco, que era algo que eu tava
logo que eu acabei a residência, eu virei staff do instituto, na área de transplante. Então, eu adorei a tecnologia, foi super legal. E aí, quando ela me chamou, eu olhei assim, eu falei, cara, olhei minha agenda, falei, não tem agenda pra isso. Aí eu falei assim, porra, não tem agenda, adoraria fazer. Aí eu falei, mas por que eu não tenho agenda, né? Que divisão é essa toda aqui? Será que tem tanta coisa boa ou é falta de priorização? Aí eu comecei, porra, eu falei assim, cara, não aceitei. Falei, cara, não vou aceitar. Expliquei pra ela. Ela, cara, super, cavalo selado você tem que montar, vai em frente, que eu já tava querendo com a ideia de destinar 100% do meu tempo pra empreender. Mas aí, como qualquer maluco, né, você faz essas maluquices. Falei, cara, tá bom. Eu tava acabando a residência ali e tinha um período que era um período que você podia fazer tipo um estágio fora. Aí eu fui pro Texas, né, e lá no Texas eu falei, cara, eu vou pro Texas que eu vou estar no melhor centro do mundo de cardiologia e aqui eu me decido, cara, que se eu vou pra um lado, eu vou pro outro. Aí eu fui e lá no Texas você tem os rounds começam super cedo. 5h30 tá acabando. Da manhã? O negócio é surreal. Tem que, surreal, assim, tem que surreal, acordar o paciente pra passar a visita. É surreal. O cara lá, assim, eu tava lá na parte de devices, de transplante, tinha os Impella, os dispositivos como o Impella. E eu tava muito com a tese de estudar Impella, porque eu, de alguma forma, achava que aquilo ia vir pro Brasil, não veio. Então, eu tava querendo ver mais os dispositivos como esse, então a gente chegava cedo e tal. Pô, passava quase que, sei lá, 4 e pouca da manhã, então até 6 da tarde, 7, e ia embora. E aí, cara, eu lembro que assim, pô, você chega num hospital desse, um centro, e lá tem um centro hospitalar, é uma cidade o negócio, né? É surreal, assim. Pro cara que é médico, cara, o cara fica maluco, porque assim, você fala assim, cara, tipo, é como se você estivesse sendo num sonho, assim, num shopping center do que você gosta. Parece uma série americana, na verdade. Exato. Aí as pessoas andando na rua de scrub e andando, e aí, pô, tu andava também, né? E aí, pô, super legal e tal. Cara, quando chegava às 7 da noite, chegava no hotel cansado, cara. E aí, ali naquele momento, eu fiz a decisão. Eu chegava cansado, mas o que eu ia estudar, cara? Eu não ia estudar a porra do Impella. Eu ia estudar, cara, marketing digital, growth, produto, vendas. Aí eu fiquei... E era isso. E Era aí o que te movia. Era o que movia. Aí eu saí de lá com uma certeza. Falei, isso aqui eu não quero. E foi muito importante, porque daí eu falei assim, cara, se eu tô aqui... Eu lembro, cara, eu tava no Texas fazendo call, tipo, 9 da noite com os professores, porque na época eu tava no jaleco ainda, e aí eu falei, não, aqui eu tomei a decisão, então daqui eu não sou mais médico, vou fazer o desmame. Aí eu fui desmamando os plantões, porque não pode ser rápido, né? Porque, assim, os meus plantões pagavam os custos do empreendedorismo, porque eu pegava o dinheiro e botava no jaleco. Era isso, né? E a minha mulher ficava louca. Ela falou assim, louco, você tá trabalhando, como é que você tá pagando pra trabalhar? Eu falei, não, mas vai dar certo. Pra você conseguir explicar isso. Mas foi bom. Mas hoje em dia ela fala o quê? Ainda bem que você foi louco. Hoje em dia eu sempre te apoiei. Nunca critiquei. Minha mulher sempre apoiou. Então, assim, a gente acabamos sair, então, da assistência, fui desmamando mesmo. E aí chegou a Connexa. O que foi a Connexa? Eu queria já empreender em saúde. Porque, de alguma forma, eu estava empreendendo em educação. Né? Sim. Por mais que seja médica, eu não estava conseguindo... Eu vivi muito esses 10 anos ali que eu fiquei trabalhando, empreendendo em assistência. Então, porra, dei plantão em hospital, pô, eu fui da cardio intensiva, então eu via aquele negócio acontecendo e algumas coisas começaram a me marcar durante essa jornada que eu não conseguia entender o contexto do que eu tava vivendo. Então, e você só consegue entender o contexto quando você tem comparações. Você acha que a medicina aqui ela é igual em todo lugar. A prática, né, o modelo assistencial, o sistema ele é muito parecido. E não ele é completamente diferente do modelo americano, que é muito diferente do modelo europeu, que do chinês é completamente diferente. Então, quando você vive dentro dele, você não entende do que ele é feito. Porque você faz parte dele e você não consegue entender o contexto inteiro. Mas tinha algumas coisas que me incomodavam, que era... A primeira coisa que me incomodava era... Eu tinha... Você
Primeiro, eu atendia muito paciente pouco grave, assim, no hospital. Era um negócio que... Por que os caras vêm de pra alta cá? complexidade. Super caro o negócio, o cara ia lá, assim, um paciente ia pra uma gripe, um negócio muito simples. Aí, beleza, mas assim, eu não entendia por quê, porque quando a gente vai lá na faculdade, lá na FRJ, no hospital universitário, não era assim, não é, até tinha, Claro. mas assim, era mais complexo, eram pacientes em geral crônicos, e aí, quando eu vivi esse mundo da saúde privada brasileira, eu achei muito estranho, eu falei, cara, estranho, mas beleza, a gente se acostuma rápido, né? Então, e teve um momento que me marcou, que foi quando eu comecei a ser cobrado por diversos protocolos que não faziam sentido algum. Tipo, pedir tomografia, pedir um monte de coisa, e eu falo, cara, não faz sentido esse negócio. Eu não aprendi esse negócio. Estudei 6 anos mais a residência para agora fazer tudo o contrário, né? E esse negócio me marcou, eu não entendia muito bem o que estava por trás. Acabou que, ao longo do tempo, eu fui aprendendo, entendendo o que era esse sistema. Um sistema muito focado em hospitais, em que a atenção primária ela é pouquíssimo explorada, investida, muito no privado. No SUS, o SUS já tem um arcabouço, né, de atenção primária muito maior, mas, por um lado, ele quase que você precisa passar por lá para ser regulado, né, para uma atenção secundária, para uma atenção terciária, para uma alta complexidade. E no sistema privado não, porque o plano de saúde, da forma como ele foi criado, ele é um modelo que você tem o plano, que eu comecei a chamar quando eu fui fazer os meus pitch para investidor americano. Eu aprendi que a melhor forma de você definir o plano de saúde no Brasil, ele é um Unlimited Free Healthcare. É como se você tivesse um cartão de crédito na mão do usuário e ele pudesse escolher o que ele quer fazer. Não necessariamente tudo, mas assim, ele pode ir no hospital, ele vai lá e assim, de uma forma muito desorganizada, desorquestrada, sem hierarquia. E aí, isso causa um problema muito grande, porque quando você tem esse efeito de pessoas indo para um hospital que tem um custo muito alto, que você tem cimento, hotelaria, é caro manter aquilo. Então, nenhum almoço é grátis, né? Então, aquilo é caro. Então, quando você faz isso, você está consumindo o plano de saúde aumenta o que a gente chama de sinistro, que é as contas de saúde aumentam. Essas contas de saúde aumentando, o plano vai pegar e vai repassar essa conta para alguém. Como 80% do plano de saúde hoje, quem paga essa conta é o empregador, é a empresa, então você tem reajustes médicos de plano de saúde que são gigantescos. Beira 20% ao ano, 30% ao ano. Imagina, cara, que você tem uma despesa que aumenta 20% a 30% ao ano. É muito grande. Então, aí você vê esse negócio e fala, cara, putz, então quer dizer que esse comportamento que a gente tem de consumir saúde, ele que inviabiliza o acesso geral à saúde. Porque quanto mais caro pouca gente tem, e se você for para pensar, pessoa física, né, que não tem uma empresa, é muito difícil você ter contratar um plano de saúde hoje. Os planos não querem, porque você tem um reajuste que ele é regulado pela ANS em pessoa física, que é em geral, menos de 10%, né, inflação, e você tem um custo crescendo muito acima da inflação, 2 a 3 vezes. Então não faz sentido ter esse negócio. Então esse negócio para mim começou a ligar e falei, cara, esse negócio é inviável. Este modelo que a gente vive hoje, ele não vai existir. E muitos médicos, né, que vão estar escutando a gente aqui, já devem estar sentindo isso, o quanto ficou apertado fazer uma cirurgia, autorização, tudo tem sido muito difícil, né, e não tô falando que tem lado bom, lado ruim, só falando assim, o modelo ele não funciona. E aí nesse momento que eu comecei a entender isso, eu falei, cara, tem uma tese animal que é como é que a gente de fato cria um modelo de atenção primária que funciona no sistema de saúde privado. Então aqui começa a minha trajetória na Conexa, que era construir esse modelo, enfim, que a gente já pivotou várias vezes, mas está dando super certo, né? Então a gente começou em 2017 uma clínica no Rio que chamava na época Connect Care, né, de cuidado conectado com tecnologia. Em um ano a gente credenciou todos os planos, um baita sucesso, mas em um ano a gente não tinha um número viável de pacientes, porque o paciente não queria aquele modelo. A gente percebeu que, cara, ele não queria o médico de família da forma como ele estava, porque ele tinha um hospital. Falava, porra, como é que... aqui tem tomografia? Tem ressonância? Não. Então, não vou.
vou pro hospital. Então a gente começou a entender que a gente precisava mudar e foi muito que a gente construiu a nossa plataforma de saúde digital para chegar em mais gente com um custo muito mais acessível, mas com uma qualidade, usando tecnologia para melhorar o cuidado do paciente na ponta. Cara, isso é uma coisa que tu falaste que eu sofro. Tu falando e eu vivendo a assistência As que eu vi dores. pro dia a dia, cara, porque realmente, né, o SUSão, a lei como ela foi escrita, parece uma coisa maravilhosa, né? A gente estuda isso na faculdade. Pô, atenção primária, regulação, contra-regulação, vem e volta tudo bonitinho. Só que, cara, não é assim que funciona. Por quê? Porque o paciente, ele não saiu daquele modelo hospitalocentrista. E todos os governos que estão aí, não estou falando do governo atual, do anterior, não, todos os governos que passaram até agora, todos vendem a ideia de, tipo assim, especialista é melhor, e ele vende essa ideia pro paciente, e, pô, por que o paciente vai no médico de família se eu posso tratar minha hipertensão no cardiologista? Posso tratar dor de cabeça no neurologista? Eu não quero pôr no médico de família. E aí, cara, no hospital que eu trabalho, no hospital público, que é porta aberta, pô, o pronto-socorro é abarrotado de gente pedindo pra renovar a receita, pedindo pra resolver coisa que a unidade básica de saúde tinha que resolver. Mas não, por que o cara não vai na unidade básica de saúde? Porque ele quer ir no hospital, porque ele acha que no hospital é melhor as coisas. E isso atravanca o sistema de uma forma... E aí, de novo, a gente bate de novo naquela tecla, né, que você que tá escutando a gente aqui, que... Gente, não existe almoço grátis. A ideia de que, o SUSão é gratuito pra todo mundo. Mas vem do imposto. Todo mundo tá pagando imposto, e se o cara consome mais imposto, mais a gente vai ter que pagar imposto pra cobrir esse rombo. Não tem história. Se seria muito barato, mais barato pro sistema de saúde, você alocar adequadamente o recurso que você tem no seu imposto para atenção básica, a maior parte dele, 80% do recurso deveria ser alocado para atenção básica, e o restante para hospital, para ressonância magnética, para cirurgias complexas. Isso que deveria estar acontecendo, mas não acontece nem no SUSão. Então, tu foi falando aqui, eu fui... Caraca, no particular e no público, essa história é a mesma, é idêntica. A gente não consegue mudar isso. E como parte da engrenagem também, você falou, cara, você falou muito bem, né? Você, como médico, lá dentro, você vê várias coisas, mas você não entende exatamente por que estão acontecendo. E, cara, eu até aproveitando que eu tinha ouvido uma outra entrevista sua que você falou um negócio muito bacana sobre a parte de fraude também, porque o médico, ele fala, cara, ele vê essa questão toda cara, o custo aumentando, o convênio não paga tanto, aí ele começa, não, pô, mas tem um jeito aqui de fazer por reembolso, que aí, porra, aí paga pra caramba e tal. E, cara, vão fazendo, e vai normalizando um negócio que é ilegal, que é fraude, que inclusive, não só que é uma fraude que a operadora de saúde tá tentando evitar, como, cara, começa a criar uma conta gigantesca que todas as operadoras e todas as empresas de saúde falam, cara, isso aqui é um problema gigante, vamos tentar resolver. Então, o médico, muitas vezes, e aí a gente pega o estudante de medicina ali no 5º, 6º ano, prestando prova, ele começa a pensar, cara, eu vou fazer ortopedia ou neurocirurgia, porque, cara, eu conheço uma galera que ganha uma grana, mas aí tem que operar por reembolso, achando que isso aqui a vida inteira, é o futuro, O que você acha disso aí pra falar pra galera? É que nessa equação, assim, tem um negócio que eu fui pra China recentemente, né? E lá, cara, tem duas coisas que me marcaram muito. Tem um negócio chamado eficiência, né? Eficiência, acho que a base do mundo deveria ser girada em cima de eficiência. Porque as pessoas acham que eficiência é você contra a qualidade, né? Se eu sou eficiente, eu não tenho qualidade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É você ter um nível de otimização de recurso que você consegue, de fato, alocar esse capital, e esse capital, ele gera um retorno muito grande, seja financeiro, seja de valor para a sociedade. Então, você pega a China. A China é um motor de eficiência e velocidade e agilidade, né? Que é você conseguir desburocratizar o modelo, né? Então, que é muito diferente do Brasil em termos de, cara, muita política. A política manda muito aqui, né? A politicagem que eu tô falando. Não que na China não tenha política, mas ela é contra a politicagem. Até porque o modelo é bem diferente. Mas, cara... Então, você pegar assim, em 10 anos, o que a China conseguiu transformar a indústria de carros elétricos, e a gente tá vendo isso no dia a dia, né? Você passa na rua, cara, carro chinês. Só BYD, mais 10% já do volume já é carro chinês, né? Isso era zero. Poucos anos atrás não era nada. Exato. Por que consegue, né? Num preço tão barato, você fica assim, cara, não é possível que esse carro custa isso, né? Mas não tem marca e tudo mais. Mas assim, cara, eles são tão eficientes que a eficiência, ela é capaz de produzir e gerar um valor absurdo. Então, ser eficiente, ele sempre vai ser bom. Não tem. Quem ganha com a ineficiência, em geral, são os intermediários, é a fraude, é o lado ruim
né, do negócio, né? Então, porque se você tem eficiência, você pode alocar o seu capital para melhorar outras coisas, Claro. né? Então, esse negócio da eficiência para mim é muito marcante. E quando você vê o sistema de saúde, além dessa ineficiência, o cara ir para o hospital e não precisa ir, enfim, vai lá, se cuida mal, ele não se previne porque ele está indo no hospital, o hospital não mantém a função de cuidar dele, ver se ele tem diabetes, se ele está fazendo os compromissos de saúde que ele tem que fazer, se ele está com equilíbrio mental, não tem nada disso, né? Então, ele não só é ineficiente pelo uso de um recurso que não deveria ser alocado para aquela finalidade, como também ele deixa de fazer coisas, deixa de gastar dinheiro com prevenção. Então você falou, 80% deveria ser prevenção, atenção primária. Hoje, cara, 50% do custo de saúde privada no Brasil está no hospital, na internação, o que é uma loucura. E o custo, de fato, o investimento que você tem em consulta, se puder chamar consulta geral como atenção primária, a gente sabe que não é bem isso, porque tem especialista e tal, mas vamos colocar o meu pacote, são 10% só. Uhum. Então, assim, a pirâmide ela é toda invertida aqui. E isso não tem como parar de pé, né? E aí a fraude ele é um outro mecanismo que foi um subterfúgio que as pessoas usaram por não aceitarem o modelo de financiamento, de incentivo, né? O quanto o plano paga, ou sei lá, o reembolso, o subsídio que seja, e foram criando jeitinhos, né? Para realmente conseguir monetizar o que eles achavam um valor justo. Só que, cara, isso cria uma cadeia de fraude absurda. E uma normalização da fraude que no final, isso, cara, em geral, esse número é sempre difícil de falar, mas 10 a 15% do volume é fraude. Mais 10% pelo menos desperdício. Então bota que 20 a 25% é ineficiência no modelo. Só que 20 a 25% de ineficiência no modelo, há 10, 20 anos, isso quebra o sistema. Porque ele vai realimentando. Então, se você coloca esse volume todo nessa ineficiência e a fraude, você normaliza ela, e a fraude você tem dois pontos. Você tem a ponta do médico e tem a ponta do usuário. Né? E eu falo categoricamente, a minha esposa é dermato, né? Como eu sempre tive esse viés, cara, sempre falei com ela sobre isso. Quantidade de pacientes que chegam no consultório dela querendo uma nota de consulta quebrada, como chama? Quer fazer um botox e usar como uma nota de consulta. Cara, isso é fraude. Ah, mas eu tô pagando o plano. Mas não é isso. O plano tem uma finalidade, cara. Você contratou o plano por uma finalidade. Você tem que ler o contrato do plano. Não é porque... Então, é o que está no termo de uso do plano. Ninguém lê. É isso. Então, assim, você começa a criar uma série de coisas e aí, obviamente, o incentivo acaba falando um pouco mais alto, é financeiro. Então, o incentivo, por exemplo, evento de vários, né, de pronto-socorro, é internar, porque ele é uma porta de entrada para internação, então você tem um incentivo também lá. E se você for olhar, cara, todos os incentivos, em geral, eles estão fora do círculo do cuidado do que realmente importa. Foi pelo que a gente fez a medicina, né? A gente fez a medicina para cuidar das pessoas e fazer com que as pessoas vivam melhor. E os incentivos são todos contrários. Eles são contrários. Então, no final, quem está se prejudicando é o paciente, porque menos gente vai ter acesso ao plano, menos empresa vai pagar, menos plano vai disponibilizar plano pessoa física, e a gente tem 25% só da população coberta por plano de saúde. E esse número não vai mudar enquanto a medicina for assim. Não vai mudar, não tem dinheiro para pagar esse... A gente 10% do nosso PIB tá em saúde. Então, assim, cara, ele não vai ser 20. Os Estados Unidos é 20, cara, mas é outra economia. Então, é outra indústria. Mas eu acho que a gente tem aqui é quase que um dever, né, para além do individual, social, para criar sistemas que funcionem e que, de fato, vão servir para os nossos filhos, netos, bisnetos, para deixar um legado para a sociedade. Então, é isso que a gente, às vezes, não lembra, mas tudo que a gente faz, eventualmente, está incorporando práticas que vão alentecer ou de volta inviabilizar esse modelo que a gente tem hoje. Fazendo um pitch aqui para a gente entrar nessa parte de tecnologia também, que tu estava falando dessa parte de ineficiência, engraçado, umas coisas que quase nos últimos meses, ou quase um ano, assim, eu tenho pensado que, cara, é impressionante, né? O quanto o mundo, ele evoluiu em tecnologia, em computação, e, cara, você tem até hoje um SUS que não é computadorizado. Cara, meu Deus do céu, as pessoas ainda recebem uma carteira de vacinação no papel. Elas perdem essa porcaria, um ano depois elas não sabem que vacina elas tomaram, e a UBS tem que vacinar essa pessoa inteira de novo, porque ela perdeu um papel.
Ao invés de ter um sistema informatizado disso. Olha a eficiência. Chega no hospital também o paciente. Pô, chega lá, doutor, não sei o que, isso daqui. Ah, doutor, fiz uma colono. Cadê o laudo? Não tem o laudo da colono. Ah, vai ter que fazer uma nova aqui de novo. Pô, o cara vai repetir uma colono no hospital porque ele não tem um laudo digitalizado pra eu ler. Tá aqui, o cara já fez a colono, tá normal a colono dele, não preciso repetir. Ah, uma suspeita de sangramento gastrointestinal. Tá, mas ele já fez a colono, eu não vou, já sei que não é sangramento E do gastrointestinal. outro lado, você tem o cara que não consegue fazer a coluna porque não tem dinheiro, né? E não tem dinheiro, cara. Então, Foda. como é que a Connexa, como é que tem implementado tecnologia na Connexa para evitar esses desperdícios, essas ineficiências, para melhorar a qualidade do atendimento no paciente? Ah, legal. Boa pergunta, assim. E acho que ela nasce muito do que você acabou de falar. Parte grande dessa ineficiência é uma falta de gestão e de acompanhamento da jornada do usuário. Porque o sistema nosso ele é tão fragmentado que você vai num médico, o prontuário é outro, você vai no outro médico é outro, ninguém se fala. E também não é que ninguém se fala porque ninguém gosta de falar com o outro, é porque ninguém tem tempo, porque é remunerado por consulta, aí pro cara fazer uma consulta, pra ganhar dinheiro ele faz muita consulta. E aí, cara, você não consegue escalar esse modelo sem tecnologia. Então, a primeira coisa que a gente entende é, cara, se a gente traz um prontuário unificado em que eu consigo agregar esses dados e eles são compartilháveis pela equipe de saúde, médicos, né, psicólogos, nutricionistas, enfim, qualquer profissão, ele já tira uma ineficiência muito grande, que é, poxa, tudo compartilhado, então eu já sei que ele fez a coluna, o resultado é esse. Eu já sei que eu não preciso mais pedir um hemograma, mas não é porque o médico sabe, é porque eu tenho sistemas que mostram para ele, olha, você já fez hemograma, de acordo com a literatura, esse paciente tem que fazer um hemograma uma vez a cada 6 meses. Não mais que isso. Não perto. Então você vai criando formas escaláveis de fazer o óbvio. O feijão com arroz não tem nada demais do que a gente está falando, né? E talvez a gente tenha isso acontece na prática hoje, mas num custo muito alto. Você tem médicos que são privados, né, com altíssimo particulares, que conseguem fazer essa gestão da jornada do paciente. Só que, cara, de forma ineficiente, porque, né, eles estão usando, na verdade, horas caras. Como é que eu faço, com horas muito mais baratas, fazer tudo isso? E aí o que a gente acredita é, todos esses modelos que têm uma boa gestão do cuidado, em que eu coordeno bem o cuidado, em que eu atendo o paciente, que eu tenho todas essas ineficiências, que por não estar digitalizado, eu faço outro. Não, isso não vai acontecer, porque eu já tratei o problema da digitalização. Acontece também porque o médico esquece. Ele não vai esquecer, porque eu vou lembrar ele. Quando ele apertar um botão na prescrição, fala, você já sabia que essa prescrição já foi feita e o resultado é esse? Vale mesmo? Aí o cara, não, pô, obrigado. Acabou. Né? Então você vai criando que antes você precisava de um monte de pessoas, agora você tem a tecnologia, a automação fazendo isso. Então, a primeira coisa que a gente criou é, poxa, um data lake unificado, né? Então, prontuário unificado, gatilhos que fazem com que aquelas ineficiências sejam estopadas. Então, por exemplo, tem uma métrica que a gente usa que é número de exames prescritos por consulta, né? Você vai usar, por esses motivos que você comentou, vários desses, você tem um volume muito grande. O brasileiro, em média, ele faz 23 exames por ano, tá? No sistema de saúde privada. Os Estados Unidos faz menos da metade disso. Se for na Europa, é bem menos, porque o brasileiro ele vai 1,5 vezes ao hospital por ano, na média. O que, você ir quase 2 vezes no hospital por ano, na média. Tem gente indo 50, né? Tem gente indo 0, entendeu? Então, assim, cara, como é que é isso? Isso é uma loucura. Então, o que a gente faz no final é, o nosso modelo, então a gente é uma plataforma que a gente tem como core a telemedicina, e eu tenho uma rede de profissionais de saúde ultra qualificados, médicos, clínicos, de família, especialistas, essa rede muito qualificada, em que a gente de fato traz para dentro da Connexa, com protocolos e um sistema muito bem desenvolvido para ajudar o profissional a tomar a melhor decisão. E não só a decisão técnica, mas como a decisão econômica também, porque é para viabilizar o sistema, né? Então, não é que eu faça mais quanto mais você fizer, não, faça o que tem que ser feito.
E aí, baseado na literatura, seja nos guidelines, a gente estrutura todo esse processo e vai ajudando ele a acompanhar. Então, isso já cria um modelo eficiente, só que com tecnologia para apoiar ele a seguir esse protocolo, ou eventualmente ele não precisa seguir, mas de alguma forma guiar ele e ajudar ele a tomar a melhor decisão. Essa equipe de profissionais de saúde, em geral, elas estão viabilizadas seja no plano de saúde. Então, o plano de saúde contrata a gente, coloca como se fosse no livrinho, né, do médico, a gente está lá conexa. E a empresa também contrata a gente, porque às vezes ela fala assim, cara, eu até tenho o plano de saúde que me oferece aqui uma rede de médicos bons, enfim. Mas eu quero mais do que isso, eu quero promover saúde. Eu quero olhar para quem é doente, ou para quem tem risco, eu quero, fazer mamografia nas mulheres que tem que se fazer mamografia na minha empresa. E o plano de saúde não faz isso. Por que o plano de saúde não faz isso? Porque é o enxuga-gelo. Porque como ele tá... Se você for olhar onde está a atenção do plano hoje, é nos procedimentos de alta complexidade. É na autorização. Então, cara, toda energia ela é gasta para cá. E tem um negócio que é interessante, como o plano de saúde gira, e aí esse dado acho que o médico não deve saber muito, mas, em geral, o plano de saúde ele gira a carteira dele em 2 anos. Então, em média, 2 anos e meio, você vai ter gerado a tua carteira, porque as empresas, elas trocam o plano de saúde a cada 2 anos, o tempo inteiro. E vai aumentando o preço. Vai aumentando o preço. Por que ela aumenta? Por que ela troca? Porque aumenta o preço, aí ela vai negociar com outro plano faz um preço menor, e aí ela troca para lá. E ainda tem outros, eventualmente, incentivos para trocar, que você tem uma figura do corretor, que pode, eventualmente, ganhar com alguma troca, nem sempre, mas pode. Estamos no 5º plano de saúde na média aqui já. Já tá planejando o próximo, a troca já? Não, mas isso virou natural. Só que, cara, olha que loucura. O que ninguém sabe quando eu troco o plano, o que acontece? Você acha assim, trocou o hospital, mas você trocou o médico. Como é que você continua acompanhando? Então, assim, a ineficiência gera um custo mais alto. O custo mais alto é resolvido com uma outra ineficiência, que é descontinuar o cuidado do cara. Aí o paciente, cada 2 anos, ele troca de médico, cara. Então, o negócio é uma bola de neve. E aí, o que a gente aprendeu? Falou, cara, e se a gente fizesse diferente? E se a gente conseguisse fazer essa modalidade muito eficiente, com muita jornada contínua, com o mesmo prontuário, para que o paciente não perca o cuidado dele, o acompanhamento dele. Então, é aqui que a gente entra. E aí a gente cria vários incentivos para que essas pessoas façam uma adoção ao modelo desse cuidado. Exemplo. Isso a gente vem aprendendo, né? Então, hoje eu tenho empresas que 60% do volume de consultas, né, que eles fazem, seja no plano e tal, é com a gente. Porque a gente tem incentivos para que ele faça o cuidado com a gente. Exemplo, se ele tiver no nosso hospital, que a gente chama digital, online, ele não tem coparticipação. O que é coparticipação? É quando você tem um plano de saúde e você vai lá usar o plano, só que a empresa desconta na folha um pedaço daquela conta. 20%, 30%. Então, se usa aqui, não tem coparticipação. Aí a gente aprendeu que tem muito paciente, que eu não sabia, que vai pro pronto-socorro, porque no pronto-socorro tem remédio de graça. E se ele tiver que comprar na farmácia, ele paga. Aí o que a gente fez? Tá vendo? É uma ineficiência. O cara tá indo no hospital para pegar um remédio que custa 5 vezes mais do que o remédio na farmácia. Aí o que a gente fez? A gente criou um produto que é um plano de medicamento em que, se ele usa o hospital da Conexa, né, online, ele tem R$200 de graça na farmácia para consumir. Boa. Então você vai... genéricos, né? Você vai ajustando a conta que você pode pagar. E aí ele tem acesso a antibiótico, que no hospital ele não vai ter. Então, a gente vai criando uma série tirando o dinheiro da ineficiência para alocando dinheiro em prevenção, né? Ou num cuidado mais pertinente e mais barato. Então, é isso que a gente faz, né? Hoje a gente está com... são 39 milhões de vidas cobertas, 25 milhões são de planos de saúde que estão, então os maiores planos estão com a gente, mais quase 3 milhões de usuários diretamente via empresas, e mais 12 milhões de usuários que são usuários via cartões
de saúde. O que são cartões de saúde? Que é uma outra coisa que é super importante para todo mundo estar aqui. Como o plano de saúde é muito caro, outras iniciativas para dar acesso à saúde foram criadas. São cartões de desconto, que você contrata o usuário que não tem dinheiro para pagar R$300 num plano, pode contratar um cartão de saúde por R$40, que vai dar acesso a algumas consultas, que vai dar acesso a exames com desconto, que vai dar acesso a remédio com desconto, enfim, uma série de benefícios. Não é um plano, porque você não pode internar, mas de alguma forma é algum produto, né? E isso aqui está crescendo demais por conta dessa inviabilidade do custo do plano de saúde. Então, essa é uma outra forma que a gente entrega. Então, no final, a gente é uma grande plataforma de atenção primária virtual que entrega todos esses profissionais com um stack tecnológico por trás, com o nosso objetivo, que é cuidar melhor e prevenir doenças e melhorar também tratar certas doenças, mas com um modelo eficiente em que no final do dia gera resultado financeiro para a empresa. Animal. E 20% da população brasileira, de alguma forma, é usuário, né? 40 milhões aí, pô. Muito legal, muito legal. E como é que... Bom, você tem todo esse arcabouço tecnológico para conseguir entregar saúde da melhor forma. Como é que com as LLMs, como é que com inteligência artificial isso acelerou, modificou ou ainda melhorou a forma como vocês entregam eficiência? Eu sei que tem várias coisas que vocês fazem com IA, seria legal aí trazer. Legal. Então, assim, tem duas frentes de AI que a gente tem na empresa, tá? Então, tem uma frente que é para dentro de casa, que é como é que eu trago a inteligência artificial para melhorar a produção da minha empresa, né? Então, é garantir que eu consiga ter profissionais trabalhando melhor e mais rápido, mais eficiente. Claro. Isso a gente tem feito bastante coisa, bastante ferramenta, plataforma, a gente faz... hoje os nossos times, eles são empoderados com ferramentas para eles mesmos desenvolverem sem precisarem ser desenvolvedores. Então, criam plataformas dentro de casa, criam algoritmos dentro de casa, mesmo sem saber codar, né? Que Vibe coding. O vibe coding, vulgo vibe coding. Legal. Então esse é o primeiro. Então muito baseado em automação, né? O ponto de produto é como é que eu incorporo inteligência artificial no cuidado do paciente, na jornada de cuidado do paciente. Então a gente tem 3 frentes aqui. Tem uma frente que para mim ela é super importante, que é muito legal. Você vai ver que isso funciona muito bem. Quando você é aluno de medicina, eu sempre... foi muito curioso quando eu saí da faculdade e fui para trabalhar mesmo, né? Porque eu saí de um cenário que eu tava com... né, eu ia lá fazer anamnese, ou tava num ambulatório fazendo, mesmo que sozinho, chegava um meu preceptor e entrava na minha salinha. Em geral, ele falava, o que o paciente tem? Eu falava X, ele perguntava pro paciente, o paciente falava Y. Sempre acontecia. Sempre acontecia. Aconteceu com alguns de vocês? Com todo mundo que tá escutando. Aí tu ficava com aquela cara assim, não, mas ele não me falou. Aí você falou assim, o cara já sabia, né? Porque todo mundo faz. Não é que a gente... tipo, o cara já sabia, ele fazia de propósito, porque ele sabia que o Stanley não ia perguntar daquela maneira. Total. Aí, então... E aí tinha alguém do teu lado ali ajudando não só a você conseguir refinar o processo de captura da informação, da anamnese ou dos sinais vitais, o que seja, exame físico, como também ajudando ele a tomar uma decisão diagnóstica, né, uma tomada de diagnóstico, como também uma tomada de plano terapêutico. Então, você saiu dali, cara, você foi jogado ao mundo. E aí você daqui a pouco tá lá com um monte de ferramenta, boas ferramentas, felizmente, tentando que se virar para conseguir tratar o paciente. Dosagem de medicamentos, você começa a ter um negócio assim que ele é muito baseado na decoreba, né? Então você tem lá as ferramentas para tomar decisão. Isso, eventualmente, você perde uma tomada de decisão correta em vários momentos, né? Se você não tiver esses preceptores. E a primeira coisa que a gente falou assim, cara, e se eu tivesse... Isso foi um insight que eu tive no Texas, que eu sempre com essa cabeça de eficiência, eu ficava meio impressionado com o staff que eu acompanhei lá. Ele passava, cara, assim, eu tenho quase certeza desse número, mas às vezes até confundo um pouco, mas ele era em torno de 25 a 35 pacientes por dia
que ele via desde no ambulatório a operar, né? Botar em pela, botar procedimento. Ele conseguia, então, fazer um volume de pacientes muito grande, que não é só consulta, né? E aí, cara, a metodologia dele era muito surreal para ele fazer isso. Ele tinha uma pessoa, chamava uma nurse practitioner, que, cara, era surreal. A mulher era muito rápida. E eu ia seguindo ele, e era assim, ele passava no leito 1x, e ia passando, cara. Ele ia passando o rodo, assim. Só que assim, a gente ia chegar e ela tava lá. Eu não sei como é que ela aparecia. Eu acho que ela tinha um caminho diferente. Ela tinha um caminho nos fundos, assim, que ela chegava antes. Então ela fazia assim, ó, vum, pegava, e aí ela já tava com tela, e ele já chegava pra ela, e aí? Tal, passava algumas informações dos exames, como tinha passado, dava o resumão, ele se dirigia ao leito, falava algumas coisas com o paciente, captava, pum, dava uma ordenação e saía. E nisso, quando a gente chegava no outro, ela já tava lá. Aí eu falei, cara, é mais de uma, né? Eu falei, é mais de uma, mas era igual. Aí eu falei assim, pô, essa aqui... E esse negócio me deixou... Eu falei, cara, é uma produção o negócio. Então ele não perde tempo com nada. Então o primeiro insight nosso foi, cara, e se eu tivesse essa equipe junto com o médico em cada consulta, leito, sala? Aí a gente veio pro produto de transcription. Então trazer uma AI para assistir a consulta digital e transcrever tudo que acontece nela. O Plaud aqui, né? É o Plaud que você tá usando aí. É o Plaud. E aí foi surreal, porque aqui, o que eu resolvo? Primeiro, registro de dado. Claro. Que é um puta problema pro médico. Cara, não tem como. 40% do tempo do médico nos Estados Unidos é escrevendo burocrata. Então, você resolve esse problema. Então, a gente hoje tem uma AI que faz, dentro do pilar do médico, suporta ele tanto em captura de dado, registro em prontuário. Então, o médico, hoje 100% das consultas são transcritas dentro da Connexa. E aí agora a gente desenvolveu essa Nurse Practitioner por AI, que faz tudo isso, triagem, tudo isso. E aí agora a gente está no processo de desenvolvimento do que eu chamo de, que é o preceptor por AI, que é ter um médico preceptor conectado a várias bases literárias para ajudar ele a tomar decisão. Porque como ele está escrevendo, ele sabe o que está acontecendo. Então é como se eu tivesse um observer aqui falando, olha, isso aqui não pode ser também essa doença. Então a gente está desenvolvendo essa frente agora, está ainda em maturação, que é ajudar o médico a tomar uma decisão em tempo real. Aqui já é tempo real mesmo. Então você já vai saindo um monte de diagnósticos prováveis, você esqueceu de fazer isso, lembra que ele tem que fazer a mamografia, ajudando ele, apoiando ele, que é o nosso copiloto. A gente tem uma ferramenta que chama Clari, que é a Clari Pro de profissional, que ela faz tudo isso, né? Então hoje 100% transcrito, nível de aceitação alto, indo cada vez mais para suporte à tomada de decisão. É a primeira frente que a gente tem, que foi a primeira que a gente começou. Tem uma segunda frente, cara, que essa frente para mim é uma frente, uma das mais poderosas, que é a frente do paciente. Que pensa o seguinte, quando você tem uma equipe de médico foda, e aqui felizmente nós médicos nos acabamos tendo, porque a gente conhece médico, que acontece, cara? Você tem uma equipe cuidando de você. Você vai numa consulta médica e, pô, o médico é teu amigo, em geral, se for um médico bom, ele vai ter uma secretária muito esperta, que daqui a uma semana ela vai mandar mensagem perguntando, puta, você fez os exames? Total. Você quer que eu marque os exames pra você? Eu tenho, você não tá conseguindo fazer a tomografia, eu faço aqui, cara, eu faço em um dia, porque eu tenho, sei lá, a senha do laboratório tal. Então, essa jornada, ela é muito melhor quando você tem essa capacidade. É muito mais facilitado. Claro. Você não perde tempo. Então a gente vem desenvolvendo essa jornada. Como é que eu faço isso, que é caro pra caramba, ou quase restrito a um número muito pequeno de pessoas, para 100% da população? Então a gente criou a nossa AI que acompanha o paciente em toda a jornada. Então o que ela faz? Ela, depois de um início na nossa jornada, ela estratifica o paciente. O que é estratificar? Olha, esse paciente é diabético, esse paciente é hipertenso, por esses dois motivos ele tem que fazer um exame a cada X meses, outro exame a cada Y meses, e ele define uma jornada personalizada individualmente para cada um. E aí você tem os médicos validando tudo isso, né? E aí o médico faz uma consulta e fala assim, cara, além disso aqui, eu descobri que ele tem, sei lá, ácido úrico aumentado. Então ele vai ter que comer menos isso, vai ter que ajustar, vai ter que fazer um remédio, e aí ele vai ajustando. Isso tudo
é por tecnologia, né? Então você traz, e aí você tem um concierge de saúde que vai lembrando você e te ajudando. Então hoje, se você quiser, você manda um exame para ela pega o exame, já fala, ó, tem 2 exames alterados. Eu vi que você já fez uma consulta com a doutora Clara, que é endócrino. Você não quer fazer agora? Tem agenda pra semana que vem, quer que eu marque? Ele já marca. Aí fala assim, putz, eu tô com dificuldade de marcar minha ressonância. Putz, eu vou marcar pra você. Então ela vai lá e marca a ressonância. Então o que a gente está desenvolvendo agora é toda essa jornada que ela é ultra individualizada, porque para além do LLM, da capacidade generativa, ela está imbuída do contexto individual de cada paciente e apoiada por uma base literária de saúde. Então isso torna uma ferramenta muito poderosa, que ela é uma ferramenta que o dado ele é o único, é o maior ativo, e baseado nesse dado você cria microagentes, que a gente chama, são os agentes individualizados. Então tem um agente lá que é um agente de triagem. Eu tenho um agente que é de marcação de exame. Você vai criando essa estrutura de agentes que vão fazendo as tarefas para compor numa jornada unificada. Ninguém sabe o que está rolando por trás. Você está só no back-end, que a gente chama, articulando os agentes. Cada agente tem metas. Então olha o agente. Como é que está o agente de triagem? Cara, a agente de triagem conseguiu converter X% das triagens numa consulta médica. O agente de encaminhamento, que é agendamento, ele tá com uma taxa ineficiente de agenda. O que eu posso melhorar? E você vai melhorando, né? Então você vai treinando esse agente, vai refinando. E essa aqui é ela é a segunda frente mais importante pra gente, que pra mim é o grande futuro da medicina. Porque você tá o tempo todo, cara, disponível, e é tudo via WhatsApp, a jornada é toda no WhatsApp, já conectado com a nossa base da plataforma. Esse aqui é o pilar 2. E tem o pilar 3, que foi o primeiro que a gente começou, que a gente fez, que é muito mais um pilar de suporte ao cliente. Que é, como a gente tem muita integração com plano de saúde, muitas coisas que acontecem são problemas administrativos que chegam para o nosso suporte e o nosso suporte tem que resolver. Então hoje, essa métrica foi a métrica que mais impactou na companhia. Eu tinha 17% das consultas, elas geravam algum tipo de suporte por conta do plano e tudo mais. A gente saiu de 17% para 3,5%. Porque a AI está fazendo toda essa articulação. Ela está treinada, né, individualmente por cada operadora, uma capacidade maior. Então são 3 frentes. Essa é a mais avançada, essa última é a mais avançada. A segunda mais avançada é a do Copilot. E a terceira que a gente acabou de lançar, tem uns 3 meses, que essa para mim é o grande futuro da medicina. Animal. Não, e ela não está substituindo o médico, mas toda a parte de suporte já está, burocrática. Né? A gente tava até conversando isso ontem, depois que terminou a gravação do episódio de ontem, né? Que é exatamente isso, né? Talvez quem esteja escutando a gente esteja pensando, pô, de tudo que ele falou, parece que o médico, então, daqui a pouco não vai servir pra nada. E ao contrário, né? A pessoa não percebe, assim, que, na verdade, você tá tirando do médico é a parte chata, é a parte de você escrever em prontuário, de você organizar as coisas, de você agendar o negócio, que essa é a parte chata. O médico, na verdade, vai ter mais tempo pra conversar com o paciente, pra fazer um exame físico, e até esse Copilot que tu trouxeste aqui pra gente, pode ser uma coisa, por exemplo, que ele fala, olha, cara, o paciente tá com cara dessa doença aqui. Por que tu não faz essa manobra no exame físico que tu esqueceste de fazer? Porque essa manobra pode dar o diagnóstico para esse paciente, sei lá. O paciente tem febre, dor de cabeça, você esqueceu de fazer sinais meningos. Faça sinais meningos porque pode ser uma meningite isso daqui. Então, você tira do médico a parte chata e burocrática para ele focar na parte que mais importa, que é a parte do contato com o paciente, do exame físico, que isso nenhum IA vai conseguir fazer em um curto espaço de tempo. A IA não vai fazer um exame físico, a IA não vai conseguir olhar pro paciente e falar, cara, isso daqui é um rash de tal jeito, eu fiz a manobra nesse paciente de ortolândia de não sei o que, ela deu negativa, deu positiva, ela não vai conseguir fazer isso. E é isso que o médico tem que fazer no final das contas. Assim, esse negócio do papel do médico, eu sempre falo de novo em eficiência, cara. O médico ele pode aumentar a produção dele. Ele tem ferramenta de produção. Aí cabe o médico falar, cara, eu vou usar a ferramenta de produção, eu não vou, né? Então, assim, claro. Mas assim, se ele quer ser competitivo, ele vai ter que usar a Ferrari da produção, né? Então, assim, aqui sai um pouco da cabeça do médico técnico para uma cabeça do médico produtor, do médico empreendedor.
Sim. né? Que é o autônomo, médico autônomo. Então, eu acho que aqui é muito... Por que o médico deveria estar estudando isso? Porque da mesma forma que ele estuda a pós-graduação, que ele faz uma residência, por que ele está fazendo isso? Porque ele quer melhorar o lado técnico dele. Que no final, ninguém faz isso somente por amor, né? As pessoas projetam que isso vai fazer com que eles ganhem melhor, que tenham uma carreira melhor, que tenham um status melhor. Mas, cara, ele tem uma ferramenta de produção que vai fazer ele produzir mais, que vai fazer ele ser melhor, da mesma forma. Então, é igual, assim. Só que eu acho que o médico, se ele não entender essa equação, vários outros vão entender, porque o mercado ele é competitivo, né? Não tem jeito. Então, não é o que você quer, não é o que você gostaria, é o que vai ser. Então, a gente tem uma oportunidade incrível. E se você for para pensar, sempre vai ter a responsabilidade do médico nesse caminho. Só que, cara, imagina você poder dar um serviço tão premium que você teria um custo gigantesco com uma equipe dentro a um preço de tecnologia. Imagina isso, cara. Imagina o paciente chega no teu consultório, você tem essa ferramenta na mão que faz tudo isso e você fideliza aquele paciente sem gastar. Não, né? Se gasta um pouco, claro, senão a gente não ganha dinheiro, né? Alguém tem que ganhar dinheiro também, pô. Tem que gastar um pouquinho. O dinheiro tem que circular, a economia tem que circular. A tecnologia tem que ganhar dinheiro. Então, assim, imagina o quanto que você está deixando, né, de gastar dinheiro numa estrutura cara, e que acho que é o grande problema do médico hoje para ele sair. Ele tem preferido muito mais ir para uma carreira... Mudou muito o perfil do médico, né? Ele está indo muito para uma carreira institucional, que sou de um hospital, trabalho para uma rede, porque ele não tem, talvez, como investir nessa estrutura que é o cimento, é a estrutura de equipe. Então, só que agora ele tem. Olha que loucura. Então, se eu for para pensar, o que a AI vai fazer vai mudar a equação do sistema, que antes você precisava investir muito dinheiro para dar o mesmo nível de serviço, hoje a tecnologia te permite a dar o mesmo nível com um custo muito mais baixo. Então, é quase que assim, antes quem tinha poder era quem tinha dinheiro, e o dinheiro circulava aqui e as pessoas que não tinham dinheiro trabalhavam para quem tinha o poder. Hoje, o poder está descentralizado. Está com a AI, qualquer pessoa. Que é da mesma forma que funciona para o empreendedorismo. O que a inteligência artificial está fazendo para o empreendedor, que é digital, é dar antes. Só empreendia real quem conseguia captar dinheiro num série A, sei lá, seed. Hoje, eu não preciso... Por que só podia isso? Porque eu precisava contratar time de desenvolvedor. Eu precisava contratar. Cara, desenvolvedor é caro. Então, eu pegava dinheiro para começar uma solução, pagava um dinheiro. Hoje, eu, empreendedor, eu não preciso contratar um time de desenvolvimento no início. Eu posso validar minha teste sem gastar 1 centavo. Então, assim, é surreal o negócio. Assim, Então, assim, o médico que não está olhando para esse tema, ele está perdendo a oportunidade do século. Que nem a minha staff falou lá, minha professora. Cavalo, você monta. Monta. Então tá passando aqui. Selado, né? Seladinho. Indo para os finalmente agora? Indo para os finalmente, cara, a gente teve essa conversa excepcional sobre inteligência artificial e sobre empreendedorismo na medicina, sobre a sua jornada, achei animal. O que você deixa de última mensagem para a galera que está ouvindo, para os médicos estudantes que estão ouvindo? Acho que, além de selar o cara, acho que o cavalo tá passando, mas tá passando. Observe bem o cavalo. E contato, se você quiser deixar para alguém, LinkedIn, Instagram, sei lá, por onde que as pessoas, e-mail, por onde que as pessoas conseguiriam te acessar. Acho que tem 2 conceitos. O primeiro conceito tenha mais intencionalidade no seu futuro. Legal. Projete, acho que quando a gente é mais novo, a gente esquece de fazer isso. A gente vai muito no modelo caos. Plantão, faz um monte de coisa. Primeira coisa se organize o tempo todo para entender aonde você quer chegar e, de fato, pare, reflita, gaste um tempo relevante na estratégia de como você vai chegar lá. As decisões, isso ele piora à medida que você fica mais velho. Porque você vai perdendo a oportunidade. No início é muito jovem, tá tudo bem ser muito ineficiente na escolha e tal, até porque parte disso é você aprender.
Mas você tem que cada vez mais ter uma jornada de intencionalidade do que você quer. Pra você não se perder e ficar com a manada. Uhum. Então, se você gosta de se diferenciar, faça isso. E o segundo tente olhar, e certamente quem está assistindo esse podcast já foi picado, né? Então, estamos falando com um público que, de alguma forma, tem algum interesse em medicina técnica, né? Tenha muito o entendimento, assim, em que contexto você vive, quais são as tendências para você fazer as melhores escolhas. Sai um pouco do operação do dia a dia, abre um pouco o leque, a cabeça, para entender quais são as oportunidades que vão passar para vocês achar o cavalo. Porque vão acontecer, muitas coisas estão mudando na saúde do Brasil, esse sistema está muito, muito insustentável, então vários movimentos que você talvez não esteja entendendo por que acontece isso, é assim, era antes assim, não é mais, eles são decorrentes dessa mudança é quase que um quebra-cabeça que tá se transformando, porque você tem um modelo que ele está se reorganizando, e aí na reorganização onde tem as oportunidades. Porque você tá entendendo que tá reorganizando, você fala assim, cara, se ele vai para lá, eu vou para lá. Se eu ficar no mesmo lugar, certamente eu tô na ponta contrária. Então, todos os modelos, quando eles estão num processo de reorganização, que é o momento que a gente está hoje na saúde, eles criam oportunidades. E criam também ameaças, né? Então, você saber que isso está acontecendo é importante. Maravilha. Contatos algum? Cara, enfim, pode procurar no LinkedIn. Guilherme Weigert no LinkedIn. Instagram, guilherme.weigert1. Aí me manda mensagem, a gente responde por lá. Maravilha. Bom demais. O episódio de hoje foi um episódio muito bacana, recheado de IA, cavalo, passou, abrindo a mente da galera. Pô, gostei demais, Guilherme, te agradeço. Cavalo selado. Cavalo selado. Passa a monta. Te agradeço demais a presença aqui com a gente aí, viu, Guilherme? E quer deixar as mensagens finais também, Mensagens finais é só reforçar tudo isso. Galera, se interessem pelo tema, acompanhem o podcast e vamos continuar o papo. Deixem comentários aqui pra gente, seja no YouTube, seja no Spotify. Vamos conversar ainda mais. Valeu. Valeu, galera.